trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém, amém. Glória a Jesus. O Senhor me deu uma palavra tremenda. Ele também me falou algo sobre esse lugar aqui. Ele falou que tem derramado sobre nós aqui tanto entendimento, tanta unção. Ele tem feito um depósito na vida de pessoas aqui dentro. Mas ele falou assim para mim que ele vai requerer de cada pessoa aqui dentro o depósito que ele tem colocado na colheita de almas. Em breve Deus vai levar pessoas ainda para outros lugares, para morar em outros lugares, fazer missões. Então você está aqui para uma preparação. E Deus me deu um dia uma visão, me levou um espírito, eu vi esse lugar. E o Senhor falou para mim assim, ó, eu estou formando um exército aqui dentro. Vocês vão ser enviados para as nações. E essa palavra já começou a se cumprir. 2021 começou a se cumprir. Só que agora nós estamos num tempo oportuno. Fala, eu estou vivendo um tempo oportuno. Fala, o tempo do favor de Deus. Se você não está vivendo o seu desígnio, e se você não sabe como viver isso ainda, se você não foi ensinado sobre isso, você está atrasado na vida. Infelizmente, muitas coisas já eram para ter acontecido na tua vida. Que elas não aconteceram porque vocês não foram ensinados sobre isso. O mal da religião é dominar a mente das pessoas e limitar o sobrenatural e fazer as pessoas ser escravas ao tamanho dos próprios homens. Nós não estamos vendo, não temos visto essa geração, muitas igrejas se levantar na colheita de alma. Os jovens das igrejas só quer saber de cantar, mas não quer saber de fazer o ID do Senhor para as nações. Nós estamos em tempo de um grande despertar dos últimos dias da terra. E você sabe por que virá uma grande colheita nesses últimos dias agora? Fala, por quê? Já vou te falar. Abre sua Bíblia, livro de Mateus capítulo 24. Mateus 24. Vivemos muita coisa que a gente se contar, o povo nem acredita, né, missionário Solimar? No aeroporto comíamos de graça, voltamos ganhando dinheiro do aeroporto, comendo de graça. Recebemos dinheiro, comemos de graça, fartaram a gente de comida. Que a gente não tinha que fazer com o dinheiro de comida, a gente tinha que pegar os baldes nas empresas lá e trazer coisa na mala que a gente sabia onde colocar. O que é isso? Favor de Deus. Favor de Deus. Favor. Depois eu vou falar esses milagres para vocês. O que Deus faz? Por causa de uma palavra que a gente deu aqui no Rio de Janeiro. Uma palavra. E Deus, Ele tem provado que Ele é bom. Quando pouso o avião no Rio de Janeiro, já pousei recebendo oferta e ainda ganhando mais bônus ainda da Azul ainda. Só para você entender o que é resgate, o que é abençoar um povo e ser abençoado. Eu fui para abençoar o povo, fui sendo abençoado e voltei sendo abençoado. E dentro da cidade, nós estávamos numa cidade chamada de Dormentes, uma cidade bem estruturada. Dali, nós pegávamos logística e ia para os povoados pobres, lugares mais simples. E um pouca equipe, mas conseguimos alcançar um bom número de almas, um bom número de pessoas. Foi muito bom, graças a Deus. Queríamos ter sido ainda melhor, né? Faltava carro. Aí, de repente, alguém da cidade decidiu uma Mitsubishi 4x4, colocar minha equipe, levava todos os dias e trazia de volta para o hotel. Sem a gente gastar dinheiro com carro. Sem precisar gastar dinheiro com carro. E foi muita maravilha. Muita maravilha. Vamos pagar... Cheguei com a equipe para tomar um café da manhã, depois devolver o dinheiro para a gente, o dinheiro tinha sido estornado. Coisas boas, né? Não tinha carro para outra equipe voltar para o aeroporto, que é 2 horas e pouco de viagem. O dono do restaurante baixo foi salvo, foi profundamente tocado pelo Espírito Santo, caía, rolava no chão, chorava igual criança, fomos na casa dele. Só no carro dele tinha uma estátua de Maria desse tamanho. Todo aquele povo na cidade católica, irmão. Todos os lugares que a gente entrava, tudo católico. Raro vai achar alguns crentes ali, né? E a gente entramos e aquele homem se converte. Ele foi tão profundamente tocado pelo Espírito Santo, ele e o filho dele. Cedeu o carro para a gente, levou para o aeroporto nossa equipe.
depositamos um valor lá, demos o combustível, ele devolveu, entrou em contato, devolveu o dinheiro do combustível. Aí fomos na última cidade que a gente evangelizou, em Caveira, o pessoal falou, vamos arrumar um terreno para doar para você abrir uma igreja aqui, porque aquele lugar, eu não sei de onde veio tanta gente, mas irmão, o povo sai do meio do brejo, eu não sei de onde veio. Rapaz, mas de onde veio tanta gente igual aquilo ali, cara? E não vieram atrás de cesta básica não, porque ninguém sabia que ia dar nada. O povo veio atrás da palavra de Deus. Aí, fomos antes dessa finalização, estava em uma outra cidade, um fazendeiro da cidade, um fazendeiro simples, me deu um terreno de 60 por 60 e falou, quanto de terra você quiser eu vou te dar. Você construir o que você quiser aqui nessa cidade. Eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom, obrigado. Nós vamos vir para cá. Nós vamos ver avivamento aqui nessa cidade aqui. Aí nós fomos na cidade de Lagoa de Fora. Uma irmã, chegamos um dia lá, foi batizada com o Espírito Santo. Estava fraquinha na cadeira, né, evangelista Rosa? Quase morrendo na cadeira, tadinho. Fiquei enferma, perdi muito peso. Ela falava, quase você não ouvia. Falei, tá bom. Ela falou, quero ofertar um terreno para vocês. Falei, tá bom, irmão. Vem trazer a igreja para cá. Estão querendo um terreno para construir. Aí vamos levantar para abençoar essa oferta? Aí a mulher é batizada com o Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. Irmão, não tinha mais fraqueza, não tinha mais nada. A mulher estava foguetada, dando lugar para o Espírito Santo, gritando na casa dela. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Aí levou para ver o pedaço de terreno, falou, escolhe o que você quiser aqui. Isso aqui tudo é meu. Eu falei, isso aqui tudo o quê? Tudo que seus olhos aqui podem ver é meu. Falei, então tá bom, depois já vim aqui marcar um pedacinho de terra aqui. Vou ver o que Deus vai fazer aqui. Então, aonde nós estávamos indo, Deus foi nos abençoando. Porque as bênçãos seguirão aqueles que carregam o verdadeiro evangelho. Aqueles que temem a Deus, né? Foram muitos testemunhos. Deus fez realmente muitos milagres naquele lugar. Repitam comigo, Deus tem uma colheita para mim. Fale, se eu entrar no plano de Deus, tudo muda na minha vida. Tudo muda na minha vida. O grande segredo que poucos sabem é estar dentro do plano da colheita. Ali está a fonte de toda a riqueza espiritual e prosperidade na terra. As suas grandes transformações, suas grandes libertação, ele está dentro de um ciclo de colheita, onde você aprende a se plantar e plantar, e aprende a colher e receber. E o Senhor me deu uma grande chave para ensinar vocês. E o anjo do Senhor dentro do avião me levava em espírito e me ensinava sobre colheita, me ensinou princípios na Bíblia, me levou lá em Gênesis e me ensinou algo, uma chave tão poderosa, que eu assim fiquei assim, Senhor, desde que eu me conheço por crente, cristão, eu leio isso aqui. O Senhor falou, agora você está maduro para entender. Eu confesso para vocês que eu não sabia disso. E recebi uma baita de uma revelação. O Senhor falou assim, quem entrar, quem entender, é impossível essa pessoa não ser transformada. Esse é o grande segredo que o diabo não quer que as pessoas descubram. Me dava vontade de descer do avião, gritar para o mundo, gritar para as pessoas sobre essa verdade. Tão forte, impactante que foi aquela revelação. Compartilhei, acho que 30% dela com o pastor Gabriel, pastor Rodrigo lá em BH. Deus, ele faz tudo no tempo certo e determinado para todos nós. Fala, eu não posso perder o tempo oportuno de Deus. E agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou ler na Bíblia e vou falar o porquê isso é tão importante de colheita e o tempo que você está vivendo. Vamos falar sobre os últimos dias. Mateus 24. Amém? Versículo 3. Essa era uma conversa em particular de Jesus com seus discípulos. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram, dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos
Presta atenção agora aqui. 2 perguntas estão aqui. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Quem quer saber? Ok. Tem 2 perguntas aqui. Existe só um sinal. Qual será o sinal? Não os. Da tua? Agora olha como a Bíblia te ensina. Primeiro vem a vinda. Depois, final dos tempos. Que maravilha. 2 perguntas tremendas. Primeiro, Jesus começa a responder a segunda pergunta. Ele esconde dos discípulos essa primeira resposta. Praticamente, Mateus 24, ele vai responder isso aqui. Mas ele vai deixar uma única coisa, que é o sinal da sua vinda. Da vinda dele, não dos últimos tempos. Dos últimos tempos, há muitos sinais, porque aqui está no plural. Os sinais, fala, os sinais. Fala do final dos tempos. Dos tempos, então tempos, está tudo no plural ali. Tempo e tempo, tempo e tempo. Nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias, nós estamos vivendo. Nós estamos chegando já no final do finalzinho do finalzinho. Agora é a reta final. Tudo que Jesus falou aqui praticamente se cumpriu. Tudo. Porque dos tempos, tempos e tempo foi passando e foi se cumprindo cada palavra que Jesus falou. Então vamos lá. Aqui estão os sinais dos últimos dias que vocês estão vivendo. Vamos lá. E Jesus respondeu: tende cuidado que ninguém vos engane. A palavra está ali, seduz, na King James. Ou levarrassutaramarqueia. Estamos no versículo 4. Aqui está o primeiro problema dos últimos tempos. Tende cuidado que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane. Essa palavra em grego é planal. Fazer alguém desviar alguém do caminho, perturbar, desencaminhar uma pessoa da verdade, seduzindo a erro. Então nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho, que está sendo pregado nos últimos dias, está em grande apostasia. As pessoas estão sendo desviadas da verdade. Tende cuidado que ninguém vos seduza, vos engane. Então haverá o quê? Uma grande perturbação em relação à verdade. As pessoas vão colocar a vida delas em cima de ensinamentos que está levando as pessoas para o inferno. Está desviando elas do verdadeiro conhecimento do reino de Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo de grande entretenimento. Nós estamos vivendo um tempo de grande distração sobre a face da terra, e vocês já sabem disso. Nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia, tempo de muito poder. Tempo que tudo cresce muito rápido, mas esse está o grande dilema. Nós estamos vivendo um tempo onde a multiplicação do engano está sobre a face da terra. Por isso que Paulo fala que nos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, serão dias trabalhosos, difíceis. Porque os homens irão de mal a pior. Então, o primeiro sinal que ele está falando para você, isso aqui é um sinal. Quais são os sinais? Olha o sinal que está falando para você. Tome cuidado com o engano. As pessoas cairão no engano. Ele, no livro de Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 12, fala sobre a multiplicação do conhecimento e a multiplicação da ciência. Hoje as pessoas estão apoiando a vida delas em base, em fundamento de conhecimento dos homens. O evangelho que é pregado praticamente nas nações do mundo é grego, é filosófico, é evangelho neurocientífico, evangelho de coach, evangelho de métodos para as pessoas, mas não é mais o evangelho do Espírito Santo. O verdadeiro e único pleno evangelho que existe é aquele que vivemos através do poder vivo e da pessoa do Espírito Santo derramado em nós. Nós somos conduzidos, é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. E Paulo diz bem enfaticamente que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Lá no Nordeste pregamos muito sobre o Espírito Santo. A mensagem que eu mais preguei foi a mensagem central de praticamente todos os dias que eu preguei lá. Se não te ensinaram a receber o dom do Espírito Santo, então nunca te ensinaram o verdadeiro evangelho na sua vida. Estão te enganando. O evangelho, ele é relacionamento com Deus.
Se você tira o Espírito Santo da tua vida, você não tem nada. Escute o que eu estou falando. Você não tem nada. Se o Espírito Santo não está operando em você, você não nasceu de novo, você não conheceu o caminho da salvação. Você não sabe o que é ser liberto da sua natureza caída. Então, o Evangelho depende totalmente da operação. Ele é governado nessa terra pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Fala, a pessoa do Espírito Santo. Isso é para outro dia. Então, esse é o primeiro grande sinal. Tome cuidado para ninguém desviar você do caminho da verdade. Hoje o que mais acontece é o quê? É igrejas desviadas, crentes desviados. As pessoas estão sendo seduzidas. É uma espécie de sedução. Coloca para mim 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito, vamos lá. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão dando ouvido a espíritos enganadores de doutrina de demônios. Olha aí, o primeiro sinal que Jesus falou para você. O nosso grande problema dos últimos dias é que as pessoas serão seduzidas, vão seguir a espíritos enganadores, ensinadores de doutrinas erradas. Olha como é que encaixa. A primeira coisa que Jesus fala como sinal dos últimos dias, Paulo, ele vai enfatizar em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, como um dos primeiros sinais dos últimos tempos. Então ele está falando o quê? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Tome muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Se a palavra não te confronta, não traz arrependimento, não te traz transformação, se não te traz a realidade de onde você está e o que você precisa ser, se a palavra ela não está trazendo disciplina, exortação, correção para a tua vida, então tem alguém acariciando a sua cabeça. Tome muito cuidado com isso. Hoje em dia nós estamos vendo um evangelho que as pessoas não querem ser mais ofendidas, as pessoas não querem ser mais contrariadas, elas não querem ser mais confrontadas. Se vocês não sabem, nos Estados Unidos, as megas igrejas, as maiores religiões, estou falando dentro do cristianismo, a igreja presbiteriana, eu estou falando da wesleyana, eu estou falando de outras igrejas de denominações imensas, das maiores, se reuniram num concílio dos Estados Unidos para proibir, dentro da pregação do evangelho, falar sobre o Espírito Santo, olha só, sobre falar em línguas, sobre falar sobre pecado. Por quê? Porque quando fala que você tem que receber o Espírito Santo e as pessoas não receberam, ela se sente como se está sendo ameaçada, como se ela não tivesse o que tem que ter. Eles falam, vamos deixar elas sentir que elas têm tudo, então não vamos falar para elas o que elas precisam ter. Irmão, isso aí está repercutindo nos Estados Unidos, terrível isso aí, terrível. Não só isso, estão alterando cada vez mais a doutrina do evangelho. Então nós estamos em tempo que esse espírito de engano está seduzindo as pessoas. Nós estamos vendo um evangelho sobre riquezas, um espírito de sedução levando as pessoas a querer prosperar. Nós estamos vendo pessoas que são empresários, coaches, pregando, fazendo riqueza lá na Lagoinha. Agora eu vou falar abertamente mesmo. Colocaram culto dos empresários. 3 figuras aí, que são os comerciantes aí da internet, colocando, cantando, adorando, fazendo worship lá, né, de adoração. E pregando, meu filho. E lotado, pessoas com seu celularzinho assim, fazendo aquele canto. Eu falei, um bando de pessoas que vai ser cobrado no juízo final. Não conhece o Rei dos Reis, com quem estão, não sabe com quem estão tratando. Não conhece quem Deus é, nem conhece nem quem o diabo é. Pelo menos vocês conhecem quem o diabo é. Pelo menos se tivesse um pouquinho de consciência com quem eles estão mexendo no mundo espiritual, eles talvez pensariam 10 vezes em subir em cima de um altar para pregar um falso evangelho. Este é o falso evangelho, baseado em riqueza. É o tempo profético que nós estamos vivendo. 7 tempos proféticos que já se passou. Nós estamos no último tempo profético chamado o tempo do grande engano. A igreja de Laodiceia, que conquistou tudo o que precisava, tinha tudo. Hoje as igrejas têm tudo. Hoje é rápido as pessoas construírem igreja. É rápido com colocar cadeira, banco, constrói de tudo. Mas as pessoas não têm mais fundamento da verdade. Tem fundamento de homem, construção de homens, mas não tem uma construção baseada pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Eu quero falar para você, se tu quer ser salvo, tu vai ter que perseverar na sã doutrina do evangelho, meu querido. Santidade ao Senhor. Nós estamos vendo muito playboy gospel em cima do altar, mas não estamos vendo pessoas com santidade adorando ao Senhor. Quando eu falo santidade, é vida de oração, consagração, vida rendida
ao Senhor. Hoje, irmãos, muita gente está sendo motivada a pregar o evangelho, mas não é porque o evangelho não, irmão. É porque o evangelho agora é comércio. Uau, agora é os cantores gospel, o cantor do mundo, é todo mundo se filtrando, um no altar do outro. Eu nunca vi isso, um cantor gospel vai lá cantar em cima de altar de Satanás, onde não tem nenhum tipo de reverência ao nome de Deus. Eles acabam de cantar a música Deus é Deus de todo mundo, e começa a cantar, e todo mundo começa lá a adorar o diabo, porque isso não é adoração a Deus, Deus não tem nada a ver com isso. E daqui a pouco está todo mundo no forró. Eu falei, como é que pode? Que espírito é esse? Que evangelho é esse? Então nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Fala, tempo muito perigoso. As pessoas estão sendo seguidores de youtubistas, mas não seguem mais a palavra da verdade. Querem melhorar a vida delas. Meu filho, você já leu a Bíblia então? Faz igual eu, desde meus 17 anos, lendo. Isso aqui que me prosperou, a palavra de Deus. Medita nela dia e noite, então ela fará prosperar todos os teus caminhos. Aí está um bando de, desculpa a palavra, de burro, ignorante, bom de crente, que é um novo método para prosperar. Meu filho, dobra os teus joelhos no chão, faz propósito, vai ter uma vida santa, coloca a sua vida no altar, ajuste cada vez mais, busque vencer seus pecados, tu vai ver como Deus vai prosperar a sua vida, cara. Eu não precisei de método nenhum para chegar onde eu cheguei. Não precisei, nunca vou precisar. Nós precisamos, sabe do quê? O espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria, o espírito de poder, o espírito de temor. Nós precisamos do derramado espírito, irmãos. Estou falando para vocês, uma revelação que Deus dá a um homem, ele prospera o homem na terra. Conheci homens com uma mente brilhante, irmão, brilhante. Pessoas que configuram qualquer tipo de negócio, de empresa, sabe tudo de economia, mas quebrado, cheio de dor, cheio de sofrimento. Nós temos a verdadeira prosperidade. Ele só tem riqueza, as maldições da riqueza. Você é próspero. Porque a prosperidade de Deus, ela vai trazer em todo sentido a paz, a correção, vida, santidade para você. Quando nós falamos de ter prosperidade, eu não estou falando de riquezas. Eu estou falando de ter tudo o que é necessário para vivermos e termos paz nessa terra. Que nada falte na sua vida. Que dentro da dimensão que você está, onde você está hoje na sua vida, não sei qual dimensão você está hoje na sua vida, mas que nada te falte onde você está. Dá glória a Jesus Cristo. Vamos lá, volta lá, Mateus capítulo 24, que o povo está com pressa, eu tenho que correr aqui. Versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. Olha aqui. Ele não está te falando de um falso profeta aqui não, tá? Muitos virão em meu proclamando, eu sou o... Eu não estou falando de falso profeta aqui, ele não está falando de falso profeta aqui. Ele vai falar de falsos profetas lá na frente. Ele está falando de impérios de religião aqui. Vão se levantar os falsos messias, não falsos profetas. Nós estamos falando de papas. Nós estamos falando de homens que criaram grandes religiões como Buda, que diz que é um tal de Messias também. Nós estamos falando de Allan Kardec. Muito mais do que falsos profetas, irmãos. Falsos cristos. Falsos messias. O fundador da igreja de Mormons. Pessoas que trazem falsas revelações de Jesus Cristo na terra. Conduzem milhões de pessoas, ao me engano. O fundador da Torre Forte de Vigia de Sião. O famoso Roosevelt. Charles Roosevelt. Acho que é esse Charles Roosevelt. Pessoas que vêm trazer... Não estou falando um falso sinal, não estou falando um falso profeta que está na igreja e sai. Eu estou falando de um império.
São os falsos messias na terra. Tem um homem lá na África que ele fala que é Jesus Cristo, e tem vídeos dele pela internet. E a equipe dos 12 apóstolos dele, tem algumas mulheres, e uma fala que era a Serafina, fulana de tal, cada um deles tem um nome. Outro era o arcanjo Gabriel, um fala que é o arcanjo Miguel, outro fala que não sei o que lá, e vai um multidão de africanos seguindo esse camarada. Eu não estou te falando de um falso profeta, estou falando de um falso Cristo. Quem viu a reportagem da Rússia, o falso Jesus preso na Rússia? Quem viu? Vocês não viram que tinha na Rússia não falso Jesus, não? Vou mandar no grupo para vocês verem o falso Jesus. Sabe quantos anos esse homem enganava as pessoas? Séculos. Acho que no mínimo uns 2 a 3 séculos, 30 anos. Sabe o que esse homem fez na Rússia? Comprou terras. Vilarejos inteiros era dele. Crianças nasceu, ele fez partos de crianças. Pessoas conheceram ele desde criança, cresceram na vila, achando que ele era o Messias, Jesus. Não, você não está entendendo. Se eu te mostrar a reportagem, tu cai para trás na cadeira. Tu vai falar assim, não é possível que existisse isso na terra. Muito pior do que isso ainda existe, tá? Sabe quantos anos ele em tribunais? Cabelão. Igual o Zé que Jesus da foto que o pessoal faz, olho azul, cabelão lisinho, colocava o manto dele vermelho, branco, ia para os tribunais, lotado de pessoas, e ele falava, eu sou o Cristo. E começavam a contestar ele, meu pai não me permite falar sobre esse assunto. Irmão, esse homem foi preso lá na Rússia. Mas sabe quanto tempo demorou para esse homem ser preso? Você sabe quantas pessoas ele levou para o inferno? Irmão, eu vi o vídeo, era terrível ver as mulheres chorando por ele. Ele é o Messias. Olha lá, eu vou te mostrar quem são os falsos profetas daqui a pouco. Passa aí. Os falsos profetas acima de púlpito, igualzinho o verdadeiro. De 100 falsos profetas, de 100 profetas na terra, nós temos no mínimo 75% são falsos. 75%. Satanás derrubou 1/3 dos anjos do céu. Geralmente 1/3 são falsos. 1/3 de 10, 1/3 de 100. E olha só, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desesperareis. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Fala, guerras e rumores de guerra. Ano 2024, 25, irmãos, são ano de guerra. 24 e 25. 2 anos marcado por Satanás, pelas ordens mundiais, que vai estar vindo aí, para ter guerra. Isso já é um acordo, tratado. Não preciso entrar nesse assunto, que eu sei que você não vai acreditar em mim. Mas eu vou te falar uma coisa. 24, 25, vai ter uma explosão de guerras. Não se preocupe que ainda não é a terceira guerra mundial. Já estamos vivendo já na dimensão dela. Mas a terceira vai vir ainda. Agora escute o que eu falo para vocês. Tudo que vocês vão passar agora, todas essas grandes guerras que nós vamos ter nesses últimos dias agora, não será ainda o fim. Então, lembra que o Senhor me levou em espírito, o Senhor me mostrou a terceira guerra mundial para mim. E o Senhor falou para mim assim, vocês vão viver a terceira guerra mundial. Quantas visões Deus me deu, me levava em espírito, eu via como fosse o holocausto, quando as crianças eram queimadas no fogo. E o Senhor falou assim, os olhos de vocês vão ver isso. Eu não sei daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, nós não sabemos o que vai ser. Se Jesus tardar 20 anos para voltar, você pode ter certeza na tua agenda aí, você vai viver a nova ordem mundial, o sistema da besta, o sistema do anticristo. Nós vamos ter que enfrentar o maior tempo de perseguição na terra. Olhe agora, biblicamente, onde nós estamos. Vamos passar agora. Guerras, estamos passando por tudo isso aqui, ó. Versículo 7. Eu vou ser bem rápido na mensagem hoje com vocês, que eu quero só dar um pequeno ensinamento, tá? Para um despertar para vocês. Daqui a pouquinho já prego para vocês. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Presta atenção nessa parte aqui.
guerras e rumores de guerra, depois nação contra nação. Estou falando que vai entrar continentes contra continentes. Nações e nações. Nós estamos falando que se levantará, as maiores potências da terra vão lutar uma contra a outra. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu ouvi que hoje, por ano, se eu não me engano, o que eu ouvi, se está certo isso, aquele pessoal que estuda sobre a questão dos terremotos, acho que só por dia é mais de 1000 terremotos que dá em torno do mundo inteiro. Acho que é mais de 1 milhão por ano. Terremotos, abalos sísmicos, não perceptíveis e perceptíveis. Alguns anos atrás não existia nem 5 por ano. A Terra ela está quase explodindo. Nós estamos vivendo ainda não é, ali é uma projeção do nível de catástrofes, do nível de perturbação que haverá sobre a terra. Você saiu de guerras e rumores de guerra para entrar em nação contra nações. Ainda aqui nós entramos que haverá fome, uma escalada agora de fome e uma escalada de terremotos em vários lugares. Passa aí versículo 8, olha o que acontece agora. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Fala, princípio das dores. Então nós já vivemos e estamos vivendo o princípio das dores. Já acabou, já estamos entrando num grau muito elevado. Está chegando agora, vamos lá. 9. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações para serem perseguidos. Fala, uma grande escala de perseguição. O evangelho será perseguido a nível mundial. Quando nações se levantar contra outras. Quando a nova ordem mundial for estabelecida, será estabelecida com ela uma nova economia mundial, uma nova religião mundial e uma nova política mundial. Então, esses 3 pilares do governo, religião, política e finanças, economia, esses 3 pilares serão colocados em ordem, uma nova ordem. Então, o cristianismo vai sofrer uma grande perseguição. E quando eu digo cristianismo, todas as religiões que são baseadas no cristianismo, como o catolicismo, Shensinue, messiânica, todas vão passar por um estado de perseguição. Inclusive eu e você. Haverá perseguição nas leis do governo, haverá perseguições contra a nossa religião, haverá perseguições nas mídias. As pessoas não aceitarão mais você falar que elas estão em pecado, que elas vão para o inferno. Você poderá ser processado, você pode ir preso. Existe algumas coisas ainda a se falar, a pessoa pode ir presa. Se a pessoa contestar contra um homossexual, pode ir para o processo. Se ela falar contra outra religião, contra macumba, contra qualquer coisa desse tipo, haverá perseguição, retaliação. E já está aumentando, você sabe muito bem disso. Vamos passar agora. Bem rápido, bem rápido. Nesta época, muitos ficarão escandalizados. Agora o negócio fica sério aqui. Fala, escandalizados. Trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Presta atenção nisso aqui. Repita comigo, escandalizados. Essa palavra em grego é sandalizo. Colocar uma pedra de tropeço em um obstáculo no caminho de outro. Fazer que o outro caia. Então muitos ficarão escandalizados, sabe por quê? O que vai acontecer? Porque outros vão fazer as pessoas tropeçarem. Colocarão um tropeço para elas. Livro de 2 Pedro, capítulo 2 e capítulo 3, fala que verá falsos mestres, como houve falsos profetas no Antigo Testamento. Coloca para mim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eles têm que conhecer Bíblia em casa e vão ler aqui comigo. Bem rapidinho. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos, os a quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. O
que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão escandalizadas. Elas tropeçaram no escândalo. Tropeçaram no escândalo, porque o pastor fez isso aqui, porque o pastor roubou, porque o pastor agora usa dinheiro para isso, porque o apóstolo ali é isso aqui, aquele ali, aquilo ali. Irmão, é uma multiplicação de todos os setores, meu querido. O engano está em todos os setores. É professores na escola fazendo atrocidade com crianças também. Que não é crente não, estou falando de todos os setores. É padre, é macumbeiro, é todo tipo de pessoa fazendo tudo que é tipo de perversidade. Mas por causa desses falsos mestres, desses falsos líderes, os verdadeiros vão sofrer por causa disso. Sofremos retaliação porque somos julgados tudo no mesmo pacote, meu querido. A pessoa não quer saber quem sou eu, não quer deixar de saber. Para muitos que estão escandalizados, todo pastor, todo apóstolo, todo profeta, tudo do mesmo jeito, todo crente do mesmo jeito. Por quê? Porque ela se escandalizou, ela tropeçou no tropeço que alguém colocou para ela. Então fala para o teu irmão, tome cuidado, para que ninguém te escandalize, para você não perder sua salvação. Porque o maior prejudicado é você que fica escandalizado. O diabo quer roubar a tua fé, quer roubar a sua alegria, quer roubar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro galardão do evangelho na sua vida. Quem está comigo fala amém. Volta lá. Versículo 11. Agora chegamos nos falsos profetas lá. Vai lá, Mateus 10, 11. Mateus 24, desculpe, Mateus 24, 10. 10, acabou de me ler, vai no 11. Isso. 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Então, presta atenção. Primeiro Jesus falou que muitos vão vir no nome dele, falando que é o próprio Cristo. Vai ter uns tal Jesuses por a terra aí. Tem muitos que levantou falando que era Jesus. Falsos messias. Olha só, qual é a diferença de um falso profeta para um falso messia? Um falso messia constrói impérios. Falsos profetas levam multidões para o engano, mas não tem o mesmo efeito de falsos messias. É muito pior quem cai na garra de um falso messias do que um falso profeta. Falso profeta, nós identificamos muito mais. Ele é mais difícil de identificar, porque falso messias é rápido, você identifica. Mas quem cai no engano de um falso messias, meu querido, difícil é voltar para trás. Falsos profetas é perigoso, porque eles estão em todos os setores, estão em todos os lugares. E falsos profetas não são aqueles que profetizam, são aqueles que se dizem que são alguma coisa. Tem um monte de falsos profetas na mídia, tem um monte de falsos profetas no meio das igrejas, tem um monte de falsos profetas na política, tem um monte de falsos profetas em tudo quanto é lugar. Nosso grande problema é, tome cuidado com os falsos profetas, porque eles vão surgir e vão enganar a muitos. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Qual é o grande problema dos falsos messias? Que os falsos messias, eles trazem uma grande perturbação na mente das pessoas. Aonde vai ser o grande tropeço de Israel? Vão acreditar num falso messias, num anticristo. Quem está comigo fala amém. Vamos lá. Quem é o falso messias da Rússia? O presidente da Rússia. Tome cuidado, que tem muitas pessoas fazendo de seus presidentes seus próprios messias. Eu vi vídeo de pessoas idolatrando o presidente da Rússia. Chorava, ele é um Deus, chamava ele de Deus. Só para você entender o grau da coisa. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Irmãos, multiplicação de iniquidade, colocar maldade na King James, mas iniquidade. O amor das pessoas vai se esfriar. Uma cauterização no coração das pessoas. Essa frieza do coração das pessoas em relação ao amor vai levar elas vai desencadear, vou falar bem assim, vai desencadear uma sucessão de todos os tipos de perversidade humana. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais limites. Estamos vivendo um tempo onde a frieza do amor está tão grande que quando a multiplicação da iniquidade, ou seja, não haverá limites para os pecados que as pessoas cometerão na face da terra. Eu estou falando uma escalada tão terrível
da perversidade, que quando se esfria o amor no coração das pessoas, elas cauterizam, a cauterização da sua consciência se torna tão grande que a frieza moral, todos os tipos de perversidade podem nascer dentro de uma pessoa que perde o amor. Irmão, você consegue entender o que eu estou falando? Fala amém. Amém. Versículo 12, 13, vamos lá. E por causa, aqueles, porém, que continuar firme até o final será? Essa palavra em grego, aquele que perseverar, fala aquele que perseverar. Ou seja, aquele que permanece numa posição e não é removido. Você tem que ter uma tal fé, uma convicção tão grande do que você tem aprendido e na palavra de Deus, que você não é removido dessa convicção por nada. Nem se o cara te pagar $1 milhão, nem se alguém falar que você está errada, nem se viu o mais poderoso profeta da terra e falar alguma coisa para você. Eu não mudo o meu conceito, o meu entendimento do que Deus me deu, a minha fé na pura palavra de Deus. Fala, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Tome cuidado, que muitos movimentos espirituais que estão surgindo nos últimos tempos, por causa desses falsos profetas, estão tirando as pessoas da verdadeira fé. Estão vendo movimento de falsos profetas na mídia social, que as pessoas se encantam com muitos seguidores. Irmão, tem muita gente que acha que tem muitos seguidores, que é alguma coisa na vida, irmão. Acho que nem o diabo conhece a pessoa. Não se iludam, que nessa era, é a era do que? Quem tem muito, tem a verdade. Então tem milhões de pessoas seguindo pessoas que estão com espírito de engano, de cobiça, de prostituição. Está destruindo a fé das pessoas. Ensinando tudo que é tipo de heresias para as pessoas. E nesse tempo é perigoso por quê? Porque as pessoas estão sendo, como diz o apóstolo Paulo, fascinadas, encantadas pelo que os olhos delas estão vendo. Pelo muito números. Porque a mídia social ensinou as pessoas, doutrinou as pessoas e massificou na mente delas uma perversão. As pessoas estão pervertidas por causa da mídia social. Elas estão aprendendo a cobiçar, elas estão ficando cada vez mais depressivas, porque não estão conseguindo que o outro tenha, a depressão está aumentando, porque querem ter muito, querem ter as coisas e não conseguem nada, porque ficam sempre vendo a vida do outro, sempre vendo coisas que não prestam, coisas que não é para ver, ficam atrás de riqueza, ficam atrás desse desespero que está no mundo, nessa corrida pelo ouro de Texas, agora no Brasil, que parece que é uma loucura aqui no Brasil agora. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer vender pela internet. Bom, vai viver para Deus, é muito melhor. Aprenda, quieta-te, com o tempo certo, quando ele tem para fazer algo na tua vida, Ele faz. Ele faz. Aprenda a andar aonde você tem que andar. Aprenda a seguir o Espírito e a palavra para que você não tropece nesse engano que muitas pessoas estão caindo. Vamos lá. Fala, eu tenho que continuar firme. Hoje não é dia de eu pregar isso aqui, já preguei também para vocês esses dias aqui. Mas eu só quero dar um ressalto nisso tudo. Quero chegar lá no mistério. Vai lá, avança aí. Pronto. Chegamos agora. E agora eu te chamo você para a responsabilidade aqui nessa noite. Eu quero saber se você quer viver de fato o evangelho do poder do reino de Deus na sua vida. Nenhum de vocês aqui dentro, escute que eu vou te ensinar, por mais que te escandalize isso, ou mexa com vocês. Se você não entrar no plano que Deus tem para a sua vida espiritual, não estou te falando de você ser só uma pessoa consagrada, que vai na igreja, que canta em harpa, que acha que está tudo bem, tua vida vai para tua casa. Isso não promove poder na sua vida. O que promove poder, que nos transforma, é quando nós nos colocamos em disposição do Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. O poder de Deus, ele é disponível para quem trabalha para o reino, para quem evangeliza, para quem prega, para quem ora, para quem intercede, para quem sacrifica a sua vida em prol do Evangelho e a salvação de outros.
As pessoas hoje querem ser cheio do poder do Espírito Santo. Eu me pergunto, para que você quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Não é melhor você só ser cheio do Espírito Santo, não? As pessoas confundem entre ser cheio do Espírito e ser cheio do poder do Espírito. Já provei isso para vocês na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4. Depois você vai lá no versículo 16. Jesus, após ser batizado nas águas por João Batista, ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, ele é conduzido ao deserto. E depois que ele vence o diabo, ele volta cheio do poder do Espírito. Então não confunda ser cheio do Espírito com ser cheio do poder do Espírito. Amém? Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas daqui a pouquinho, meu filho, quando eu estou cheio do poder do Espírito Santo, quando desce sobre mim, é para expulsar demônio, é para curar enfermo, é para manifestar milagres, maravilhas, profetizar, falar, entrar no sobrenatural, entrar no profético, entrar no apostólico, acessar os anjos de Deus, trabalhar com os anjos na guerra espiritual. Isso é ser cheio do poder do Espírito Santo. E se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, arregaça sua manguinha, começa a dobrar seu joelho em terra, começa a clamar por almas, começa a ser usa para a tua obra, deseja no teu coração ser serva de Deus, ser um servo de Deus, aleluia. Irmão, vou te falar uma coisa, hein? E quando o poder do Espírito Santo começa a cair na tua vida, você não é a mesma pessoa, você nunca mais será a mesma pessoa. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Olha agora, o único sinal, o sinal, não os sinais dos últimos dias, mas o único sinal que Jesus voltará é esse. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. Fala, o único sinal que vai comprovar a volta de Jesus é a colheita mundial de almas. Quando a igreja sair da inércia, da apostasia que ela está, e o despertar dos últimos dias chegar, nós estamos esperando um grande avivamento, porém, vamos primeiro passar um grande período de apostasia. Deus está preparando uma geração para a colheita de almas. Nesse exato momento, existe em torno de 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. Nesse exato momento, tem milhões e milhões de pessoas evangelizando e pregando o evangelho no mundo. Vai chegar o tempo em que o mundo inteiro ouvirá o evangelho. Todo o mundo habitado. Então, quando o evangelho chegar na última tribo dos índios, lá dos africanos, que nunca ouviu ninguém pregar, quando chegar lá o evangelho, então o fim virá. Enquanto esta palavra não se cumprir, enquanto vocês não fazerem essa palavra se cumprir, vocês vão padecer nesse mundo. Você vai ficar aqui. Vai vir terceira guerra, vai vir quarta guerra, vai vir quinta guerra, vai vir sétima guerra, vai vir décima guerra. Enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, não vai vir o fim. A nova ordem mundial está para vir. E Deus está cobrando o que da igreja? Colheita. Porque Deus tem dado a transferência de riquezas nos últimos dias para a igreja. Vai pregar o evangelho em todas as nações. Porém, os homens estão pegando as riquezas para si. Tem ministérios no Brasil que tem poder financeiro de pregar o evangelho no Brasil inteiro. E não pregam. Tem poder para fazer cruzadas para milhões, milhares de milhões de pessoas, mas não fazem. Quer fazer encontro gospel, meu querido. Quer fazer descende para as pessoas. Mas cadê as grandes cruzadas de salvação de almas no Brasil? Cadê o Espírito Santo sendo derramado sobre os incrédulos, os descrentes, que precisam crer e receber a palavra e o Espírito Santo sobre eles? Cadê? Cadê esses homens? Vocês não repararam que agora, o último que foi embora, agora Deus levou, foi Reinhard Buck? O grande evangelista dos séculos? Deus levou ele. Alguns lá estão dando continuidade na África, mas eu quero saber, cadê nos Estados Unidos? Cadê no Brasil? Cadê na Índia? Cadê na África? Cadê nos países? Deus sempre levantará homens que vão levar multidões de almas para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então as igrejas vão ter que se empenhar com todo o poder financeiro, com tudo que Deus nos deu,
Ó, só esse pouquinho de povo que está aqui dentro, aqui, ó. Podemos ter uma colheita de milhares de pessoas. Se você investir a sua vida, seu tempo, seu dinheiro, como eu faço, como muitos aqui fazem, para alcançar umas almas lá. Se nós não tivermos recurso, as coisas se atrasam. Nós estamos vivendo um tempo de grande transferência de riqueza. Os últimos tempos, o Senhor diz no livro de Ageu: eu sou dono do ouro e da prata e dou a quem quero. Ele está falando contra a nova ordem mundial dos últimos tempos. Quando o anticristo levantar a nova ordem mundial, querer dominar a riqueza do mundo inteiro, o Senhor vai falar para Satanás, vai falar para o anticristo: eu sou dono do ouro e da prata. Deus vai usar os faraós desse mundo, vai liberar riquezas, a igreja vai para as nações. Eu estou falando que Deus tem que prosperar a igreja, mas muitos estão assentados no conforto da riqueza, estão se esquecendo da colheita de almas. Fala, colheita de almas. É para isso que o dinheiro vem, irmãos. Deus não dá dinheiro para um homem, para um líder de uma igreja para ser rico, para falar que é rico, não. É para colheita. É para correr contra o tempo, é para salvar almas. Tu imagina a gente agora com R$1 milhão agora lá na África, meu querido. Meu Deus do céu, meu filho. Coloco no mínimo, colocamos 3 milhões de africanos numa cruzada. No mínimo. Eu vi um evangelista falando que investiram em torno de acho que não sei se foi 3 milhões de dólares na África. Por uma colheita de só 30 milhões de africanos. Um pouco que nós fizemos, um pouco. Já tivemos o que nós vimos no Nordeste. 2022. Conseguimos reunir um local só de católicos que tinha ali. Só de católicos. Em torno de católicos deveria ter mais de quê? 3.500 católicos, só de católicos. Tinha 5 mil na cruzada. Mas de católico, uns 3.500 ou mais. Até mais, né? A maioria, 90%. Se não foi todos, de católicos que nós conseguimos reunir. As pessoas que mais receberam o evangelho através da nossa vida eram os católicos no Nordeste. Sabe, eles foram lá e viram os milagres, ficaram marcados. Todos que nos reencontraram falavam: aquilo foi poderoso, marcou a vida deles, porque viram uma verdadeira palavra, viram os sinais e poderam estar de frente com uma verdadeira pregação do evangelho. Só para você entender um pouquinho o que foi capaz de acontecer lá no Nordeste. 28 cidades distrito desceu para um local para ouvir a verdade. Agora você imagina, com recurso financeiro nós construímos escolas, escola cristã, estou falando escola de reino mesmo, trazer reino para eles, apostólica. Esse povo ser tudo batizado com o Espírito Santo, dar a eles estruturas, ajudar eles a conhecer o que nós conhecemos e falar: vai e pregue na aldeia de vocês, nos povoados de vocês. O Nordeste já era para ser o Nordeste hoje. Pernambuco já era para ser tudo salvo hoje, é verdade, né? Lá a colheita está mais fácil que aqui. Por mais que aqui é aberto o evangelho, lá está mais aberto do que aqui. Lá eles precisam de pessoas que abracem e preguem a verdade, que amem eles. E quando eles olham uma pessoa e veem que aquela pessoa é sincera, verdadeira, meu filho, eles não esquecem mais não, tá? Eles querem ver sinceridade em você. Quando o nordestino ele olha o homem, eles vão atrás dessa pessoa. Eles vão ouvir que essa pessoa prega. É ditado para ele. Ditou, falou com eles, está falando com eles. Fala: eu quero viver uma colheita na minha vida. Então coloque você e a sua família no plano da colheita. Eu vou começar a ensinar a partir desse ano como você entrar no tempo da colheita de Deus na sua vida. Como você vai viver, o que isso significa na sua vida. Você vai ver que todas as áreas da sua vida começam a ser transformadas. Eu falei: Senhor, eis-me aqui para ir para o Nordeste. O Senhor falou: vai e conquista a terra no Nordeste. Lutei contra tronos, demônios tenebrosos, terríveis, terríveis. Foi o que eu passei no Nordeste. Os demônios vinham e falavam para mim: você não vai entrar aqui, esse povo é meu. Eu via a rainha dos céus com multidões de pessoas falando: essa multidão é minha. Eu era levado em espírito na guerra espiritual. Eu arrancava os católicos da mão daqueles demônios. Por isso
que Deus me chamou para a colheita. Eu sei que eu vou para as nações, sabe por quê? Porque o meu coração está determinado a pregar o verdadeiro evangelho às pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus e aqueles que estão precisando de salvação. Eu quero saber se você está comigo nisso. Então, 9h30, estou encerrando aqui agora. Eu falo para você aqui, essa noite para vocês. Temos que acelerar a volta de Jesus. E a única maneira é fazer a nossa parte. Se cada igreja ouvir o mandato de Deus, o chamado de Deus, para uma região do Brasil, ou de um lugar do mundo, o mundo é evangelizado. O mundo é evangelizado. Você sabe quantos cristãos tem na China? Mais do que a habitação dos brasileiros, do Brasil inteiro. Se você não sabe. 300 milhões de cristãos chineses. E é o país, um dos países mais perseguidos, o evangelho. Um dos mais. 300 milhões, sabe por quê? Um missionário chinês, ele é determinado. O problema é que o brasileiro só pensa no seu umbigo, fraco. Não tem DNA, não tem força no DNA. Não tem determinação na vida. Porque a unção vem, ela vem para mudar a tua estrutura espiritual, tua estrutura física. A unção, ela mudou minha estrutura física. Me deu uma força que não é normal, essa força que eu carrego. Eu estou dias pregando o evangelho e cantando, uma caixinha de som terrível, difícil. Chega aqui dentro, eu estou de pé, não tive nem tempo nem de dormir, nem dormi praticamente essa noite, e eu vim para cá pregar o evangelho para vocês. Isso é o poder de Deus, determinação. Quando você encontrar no seu coração, dentro do evangelho, esse verdadeiro sentido do porquê você está sentado nessa cadeira aqui hoje, a sua vida vai começar a entrar em uma outra dimensão. A paixão vai nascer no teu coração por almas pelo evangelho, de querer dar sua vida a Cristo e servir a Cristo. Tudo em você começa a ter uma nova dimensão de poder e vida. Tudo começa a mudar em você. Porque agora você está determinado a servir o reino, o altar, a servir na colheita de almas. Tua vida, meu filho, não é mais a mesma. Você não vai mudar e não vai ver coisas maiores enquanto você não decidir levantar da cadeira e falar: Deus, eis-me aqui, me usa para fazer algo que vale a pena estar sentado aqui. Me usa, Senhor. Me usa. Eu preciso fazer tua obra, eu quero fazer tua obra. Eu comecei evangelizando meus vizinhos no bairro. Eu comecei pegando as crianças na favela perto da minha casa, meu querido. As pessoas querem uma oportunidade, não, eu tenho que ir para a África, meu filho, vai no bairro aqui, vai pregar para as pessoas. Eu tenho um chamado para o Nordeste. Por isso que a minha força, a minha maior força é lá. Lá eu sou irreconhecível, lá é loucura, lá é o nosso lugar. E Deus me deu um chamado para as favelas do Rio de Janeiro. Por isso, quando eu entro numa favela, eu sou totalmente diferente que aqui fora. Porque é o meu chamado ali dentro. É onde eu deposito mais a minha oração em espírito diante de Deus. São os lugares onde eu mais oro. Quando eu entro nessa dimensão, a força e o poder de Deus me toma. Então, por onde você tem orado para Deus te enviar? Aonde você quer ir? O que você quer fazer para Deus? Vamos acelerar a volta de Jesus ou não vamos? Pega essa bola para mim, essa bola aí. Pega para mim, traz aí. Vem cá, Fernando, com a bola. Vem cá. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos dar salmo de palmas, Senhor Jesus. Amém? Ide por todo mundo, a toda criatura. Quem vai comigo para as nações? Eu vou para as nações. Eu vou. Pobre, dormia no chão, anos dormia no chão, e Deus sempre me mostrava assim, o globo na minha frente. Estou te preparando para as nações. Estou te preparando para as nações. É você que tem que crer. Deus vai começar a se revelar para pessoas aqui dentro desse ministério. E eu falar: entregue a sua vida ao altar. Largue tudo para me seguir. Só obedeça. Que Ele vai prosperar a sua vida e vai mudar a sua vida. A missionária Tamires, ela é arquiteta. Ela, quando veio no ministério, foi o quê? Um ano e quanto isso aqui? 2 anos? 1 ano? Oi? 2 anos. Ela via de longe, morava onde mesmo? Campo Grande.
trabalhava lá em Itaguaí, né? Itaguaí. Tinha um bom salário, largou a profissão, largou a casa dela e veio morar aqui. Ficou praticamente aí 1 ano e 6 meses no vento. Dependente de Deus. Morou de favor no apartamento, morou com as outras meninas, que também abandonaram as coisas e vieram, e continuou obedecendo. E ela foi passando processo. Cada ano piorou mais ainda. 2023, ano passado, o negócio foi severo. Aí Deus começou a mudar as coisas. O ciclo foi mudando. Aí eu vi Deus criando uma estrutura nova, criando coisas. Daqui a pouco o escritório está pronto, daqui a pouco está tudo crescendo, daqui a pouco ela está administrando tudo. E hoje ela está aí trabalhando. Dentro do reino de Deus, recebe o dinheiro dentro do reino de Deus. É missionária, agora é secretária de missões, está sendo abençoada, está fazendo missões. Sabe por que Deus está fazendo a vida dela? Porque ela se entregou. Se entregou. Foi fácil? Dói, não dói? Mas, e hoje? Vale a pena ou não vai? Vale ou não vale? Ó, e o varão que vai casar com você tem que ser missionário, hein? Se não for, vou pedir Deus para passar a espada na terra, hein? Olha lá, hein? E agora eu faço uma pergunta para você. Ó, você quer viver uma unção? Você quer ver uma unção descer aqui nesse domingo agora? Que você vai sair daqui embriagado, você não vai conseguir nem levantar do chão, tanto poder vai cair na tua vida. Você quer ver isso acontecer aqui? Então, de quinta até domingo, faça uma oração. Deus, eu quero. Não pergunta para ele se. Se tu tem, já está errado. Isso aí não é oração não, já está errado. A oração não tem se. Se tu tem, se é tua vontade que eu vá lá. Deus me revela a sua vontade. Deus, eis-me aqui. Eu quero, me envia. Ele sempre tem um lugar para te enviar, meu querido. Ele sempre tem uma vontade tremenda para fazer na tua vida. Mas as pessoas ficam colocando um si. O diabo gosta desse si. Não. Deus me use. Deus me envie. Eu nunca perguntei para Deus se si para mim, cara. Eu nunca perguntei se si. Eu sempre falo com Deus as coisas objetivas. Eu quero isso. Eu quero ir para tal lugar. Senhor, eu quero isso na minha vida, Senhor. Me usa na tua obra. Faça isso na minha vida. Senhor, eu quero milhões da obra para me investir, para ganhar nações para o teu reino. Ah, Deus, se tu quiser me prosperar para eu fazer essa tua obra, se... Quando o homem perguntou assim para Jesus, mestre, se tu podes, se? Tu quer cura ou não quer? Tu quer libertação na tua vida ou tu não quer? Tu quer ser uma pessoa santa na terra? Se Ele pode libertar você, Ele vai te libertar. Ele tem poder para tudo na tua vida. Deus, faça na minha vida, irmão. Você tem que se apropriar daquilo que a Bíblia diz. Ide por todo mundo. Senhor, tu disse na tua palavra. Você tem que entrar dentro da palavra. Senhor, tu disse na tua palavra que eu serei cheio do poder do teu Espírito. Só que você não está orando a palavra. Você não está crendo na palavra. Você tem que tomar... Irmãos, presta atenção que eu vou falar para vocês. A dimensão de mente e de alma que ainda está sendo restaurada, ela bloqueia nosso estado de espírito pleno. Você não tem, às vezes, o medo, a dúvida, as perturbações, as suas fraquezas carnais, às vezes as perturbações de fato de ofendade, de amor, de pai, de mãe, tudo isso bloqueia as pessoas de crer que Deus ama, que Deus pode fazer coisas imensuráveis na vida delas. Viver muito tempo numa dimensão de escassez, de roubo, de perda, bloqueia a fé das pessoas. Vocês têm que sair dessa dimensão e orar conforme o que a Bíblia diz. Que o diabo ele sempre vai tentar perturbar suas emoções para vocês não crer que Deus tem o melhor para você. Fala, Deus tem o melhor para mim. Mas eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Então se dê a si mesmo, dá glória a Jesus Cristo. Vamos orar, vamos orar.